Olá, galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Hermano de História. E na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre o segundo reinado do Brasil, que foi o nosso tema da videoaula número 9. Vamos lá ver então se vocês acertaram as atividades que foram solicitadas. No exercício 1, na atividade 1, vocês tinham que explicar para mim como que foi o governo do Brasil durante os 49 anos que o Dom Pedro II esteve à frente da política nacional. Quais foram os principais aspectos do seu governo? Então a gente sabe que o governo, né, durante esses 49 anos de Dom Pedro II no poder, foi um governo extremamente centralizado na figura do imperador. Ele usou muito o poder moderador, que era aquele poder que o imperador tinha de dar a última cartada, a opinião final sobre qualquer assunto, né? Ele sufocou algumas revoltas que tiveram no período, mas a gente pode falar que a característica política ali do governo dele foi que ele tinha o apoio tanto do Partido Liberal como do Partido Conservador. Vale destacar também, comentar que durante o governo de Dom Pedro II, o Brasil prosperou, né, e se desenvolveu em alguns aspectos. Ocorreu uma modernização, que o imperador ele era muito assim, gostava muito das ciências, trocar cartas com pensadores da época, era alguém que se interessava muito pelos estudos, falava diversas línguas. Na atividade 2, vocês tinham que falar sobre a expansão das plantações de café durante o século XIX no Brasil, explicar como que isso impactou as comunidades indígenas, impactou o meio ambiente e o que isso tem a ver então com a construção das primeiras ferrovias no país. Então, no século XIX, a gente viu que o café se espalhou pelo Vale do Paraíba, que é aquela região entre São Paulo e Rio de Janeiro, e mais tarde para o oeste paulista, né? Mudas e sementes da planta também foram enviadas para o Espírito Santo, para o sul de Minas Gerais, e que esse processo então, né, expandiu, estabeleceu o surgimento de várias fazendas de café e que essas terras onde essas fazendas surgiam, muitas vezes elas eram terras que foram conquistadas à força dos indígenas, que foram tomadas dos indígenas. Muitos indígenas foram expulsos dos seus territórios, foram mortos para que essas terras, né, ficassem em mãos de fazendeiros e esses produzissem o café, tá? Pode falar também que a plantação do café teve alguns impactos ambientais, porque muitos quilômetros de mata foram desmatados, foram queimados para esse terreno ser limpo, para esse café ser plantado. E aí então essa plantação do café, com o passar do tempo, ia desgastando o solo, ia empobrecendo esse solo. Então, eram alguns impactos ambientais causados pelo café. Mas o lado positivo a gente pode falar que a produção do café, né, trouxe tanta fortuna para esses fazendeiros, para esses barões do café, que eles investiram na modernização do transporte, né, construiu ferrovias, né, trens, para escoar essa produção até o porto e mandar esse produto para o estrangeiro, mandar para a América do Norte, mandar para a Europa. Na atividade 3, vocês tinham que explicar que fatores contribuíram para que o Brasil começasse a receber imigrantes europeus. Então a gente viu que a partir de 1850 a abolição do tráfico de escravos foi proibido, não podia mais chegar navios com escravos vindos de outras partes do mundo, da África, né? E aí então isso começou a obrigar que alguns fazendeiros começassem a substituir a mão de obra escrava por mão de obra livre, por mão de obra imigrante, vindas de outros países. A gente pode falar também que é com a Guerra do Paraguai e a Lei do Ventre Livre, isso favoreceu ainda que mais europeus viessem urgentemente para, né, substituir essa mão de obra escrava e trabalhar na plantação ali, no cultivo, na colheita do café. Na atividade 4, vocês tinham que me explicar o que foi a Guerra do Paraguai, quais países estiveram envolvidos nesse conflito, como que as tropas brasileiras foram formadas e qual que foi o impacto da guerra para o Brasil e para o Paraguai. Então a Guerra do Paraguai foi um conflito ocorrido nos anos de 1864 a 1870,
né, envolveu Brasil, Argentina e Uruguai, que formavam a Tríplice Aliança, contra o Paraguai. O motivo da briga, então, foi a disputa pelo controle da região da Bacia do Prata, que era ali formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e também porque teve, né, a intromissão do Brasil e do Paraguai na questão política do Uruguai. Como que as tropas brasileiras foram formadas? Como naquela época não tinha serviço militar obrigatório, né, o governo brasileiro teve que contar com a ajuda de voluntários da pátria, ou seja, forçar o alistamento de pessoas do povo. E aí nós vimos então que muitos escravos foram alistados nessa guerra no lugar dos brancos, né, com a promessa de que seriam libertados se sobrevivessem e vencessem a guerra. O impacto dessa guerra do Paraguai para o Brasil foi que trouxe muito prejuízo, né? Além de 40 mil soldados mortos, houve também um grande gasto. O Brasil teve que fazer empréstimos, né? Os cofres praticamente públicos esvaziaram com tanto investimento que foi necessário para manter o país nesse conflito, tá? E o Paraguai, coitado, saiu miserável dessa guerra, saiu destruído. Afinal de contas, o Paraguai já não era tão grande e poderoso assim, então teve que enfrentar, né, Brasil, Argentina e Uruguai nesse confronto. Na atividade 5, vocês tinham que explicar as principais leis que contribuíram para o fim da escravidão. Então, as leis abolicionistas eram, letra A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que foi aquela lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Então, a partir desse ano, não podia mais chegar navios da África com novos escravos, né? A lei que pedia a alternativa B é a Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, que é a lei de 1871, que declarava livre os filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir da publicação daquela lei. A letra C, que era a Lei Saraiva-Cotagibe, ou a Lei dos Sexagenários, né, de 1885, que era a lei que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. E por último, a Lei Áurea de 1888, que foi a lei que acabou com a escravidão no Brasil. Para finalizar a atividade 6, vocês tinham que explicar quais fatores contribuíram para a queda da monarquia no Brasil, né, para o fim da família real, o fim do governo de Dom Pedro II. Então vocês viram que, com o passar do tempo, foram surgindo vários partidos pelo Brasil com ideias republicanas, né, querendo que o Brasil se tornasse uma república, que tivesse presidente, que tivesse eleição para escolher os seus representantes, que criticavam a monarquia, esse poder centralizado na mão do imperador, né, esse poder ser passado de forma hereditária, de geração após geração. E aí então, né, esse desgaste do povo que não mais concordava com essa forma de governo, apoiado pelos militares que voltaram mais populares da Guerra do Paraguai, que tinham já alguns grupos com ideias republicanas, né? E aí a abolição da escravidão que prejudicou os fazendeiros que dependiam da mão de obra escrava, todos esses grupos se uniram e apoiaram então, né, a queda, o fim do império. Beleza? Então, essa é a correção da nossa videoaula, dos exercícios sobre o segundo reinado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. E até a próxima aula. Tchau, tchau.